Olá a todos, sejam todos bem-vindos à aula de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora de Biologia, e agora nós vamos observar o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula. O objeto de conhecimento da aula 24, principais biomas brasileiros, e o detalhamento: Caatinga, Campo, Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Mata de Araucária, Mata de Cocais, Pantanal e zonas litorâneas. Então, esse é o detalhamento da nossa aula que nós vamos iniciar agora. Então, vamos iniciar aqui falando sobre os biomas brasileiros. E aí, para a gente identificar esses biomas brasileiros, a gente inicia observando o mapa do Brasil. E aqui a gente tem, uma divisão por cores, onde cada cor vai representar um bioma. Então, a gente inicia observando que no Brasil a gente tem a presença de 6 tipos de biomas. E a gente vai iniciar observando com mais detalhes aquela área em verde ali em cima, ó, onde a gente observa o nome do bioma Amazônia. A gente já consegue identificar ali a grandiosidade desse bioma. Aqui ao lado, em amarelo claro, eu tenho o bioma Caatinga. Bem ao centro, em laranja, nós observamos o bioma Cerrado. Lá no canto, em lilás, nós observamos o bioma Pantanal. Aqui nessa área litoral nós temos o bioma da Mata Atlântica e lá no sul do nosso país, do Brasil, nós observamos em rosa o bioma Pampa, tá? Então, como a gente vai estudar cada bioma desse, é necessário que você observe onde está a sua localização, porque de acordo com a localização desse bioma, a gente vai observar que a vegetação é diferenciada, existem espécies diferenciadas, Então, a gente vai conhecer cada bioma desse que faz parte aqui do território brasileiro, tá? Aqui a gente tem o mapa do Brasil, só que a gente está identificando nesse mapa os biomas que fazem parte dos biomas brasileiros, tá bom? Então, vamos observar aí novamente, A gente tem aí o mapa para a gente observar com mais detalhes cada bioma, Lembrando que são 6 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica, tá? Então, aí a gente consegue observar com mais detalhes os 6 biomas que fazem parte dos biomas brasileiros. E antes de a gente iniciar falando sobre cada bioma, a gente vai observar um conceito relacionado à vegetação, Porque a gente vai identificar em cada bioma que existe uma vegetação diferenciada, um clima, um solo, que vai estar relacionado também com a localização daquela região no planeta, Então, dependendo da localização, pode ocorrer uma incidência maior do Sol ou não, Então, tudo isso vai influenciar a vegetação daquele local. Tá? Então, a vegetação é um dos componentes mais importantes da biota. Seu estado de conservação e de continuidade define a existência ou não de habitats para as espécies. Então, a manutenção de serviços ambientais e o fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de populações humanas. Então, aqui a gente explora bastante com vocês a importância da vegetação. A gente sabe que existem regiões como, por exemplo, a Floresta Amazônica, que é rica em vegetação, é rica em biodiversidade, e é importante a gente manter, preservar e conservar essas áreas exatamente para a sobrevivência das espécies e para a sobrevivência da população humana também. Quando ocorre um processo de degradação, desmatamento, queimada, ocorre um impacto não somente nessa vegetação, que ela é um ser vivo, Ocorre um impacto naqueles animais que sobrevivem nesse espaço e também é uma cadeia, vai chegar em toda a população, Porque ela vai mudar ali a quantidade de chuvas, o ar fica poluído, enfim, é uma cadeia de problemas que acontecem quando ocorre o desmatamento de uma área que tem uma rica vegetação, uma rica biodiversidade. Tá? Então,
A gente vai iniciar falando aqui do bioma Amazônia, né? Já que a gente trouxe aí a imagem da floresta amazônica para falar da importância da vegetação, a gente inicia falando desse bioma que é bem rico, né? E aqui a gente tem como se fosse um zoom daquele mapa do Brasil para mostrar com mais detalhes a área territorial onde está presente o bioma Amazônia no estado do Brasil, né? Porque ele também faz parte de outros países aqui dessa região. Então, a gente observa que ele ocupa 49% do território nacional. Olha só, né? 49% é quase a metade de todo o território brasileiro. E aí, desses 49%, no território brasileiro, ele vai estar presente em 9 estados. Quais são esses estados? Olha só, a gente consegue observar aqui, ó. O estado do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, né? Então, toda essa área verde aqui está delimitando exatamente esses estados, onde a gente consegue identificar essa diversidade, essa vegetação que faz parte do bioma Amazônia. E aí tem uma outra característica bem interessante, é porque ele apresenta ali, ó, a maior bacia hidrográfica do mundo, onde o seu principal rio é o rio Amazonas, né? Então, além dessa grande biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, né? Tem uma grande diversidade de animais, grande diversidade de vegetais, tem também na região amazônica a relação aqui desse rio, né? Esse grande rio que percorre, esse rio que é muito importante, né? Muito rico e também faz parte do transporte fluvial, né? Nessa região existem muitas cidades, muitas comunidades, onde o rio ele acaba sendo uma via de transporte para essas comunidades e cidades também, tá? Então aqui também tem a maior reserva biológica do planeta. E uma outra característica importante quando a gente fala de bioma é quando a gente identifica o clima desse bioma, né? Então, o clima do bioma Amazônia é um clima equatorial, exatamente devido à sua localização no planeta, né? Ele está perto ali da linha do Equador, onde ele recebe uma grande incidência solar, né? Existe muita incidência solar nessa linha do Equador. Então, por ser um clima equatorial, por estar nessa localização do planeta, ele vai ter característica de ser quente e úmido, né? Então existe uma grande quantidade ali, né? As temperaturas são mais elevadas e também é úmido, tá bom? Além disso, vamos observar outras características do bioma Amazônia, né? Onde a gente encontra a maior floresta tropical do mundo, com uma vegetação que é alta e densa, né? Então aí a gente observa a árvore suma-uma para a gente identificar essa vegetação alta e densa. Além disso, uma outra característica é que ela apresenta folhas que são latifoliadas. O que significa dizer folhas latifoliadas? São folhas que são largas, né? Então, além dessa grande diversidade, a maioria dessas espécies apresentam essa característica de folhas largas e também perenes, né? Então, existe essa característica, porque essa planta, essa vegetação, ela não perde essa folha, né, devido ali ao clima equatorial. E quanto ao solo, né, o solo é pobre em nutrientes, né? Então, apesar de ter uma grande diversidade de vegetação, de plantas, o solo ele é profundo, mas ele é pobre em nutrientes. Existe ali aquele solo mais rasteiro, né, onde ele vai ter uma quantidade de nutrientes devido ao processo de decomposição de vegetação ou de espécies. E aí ele vai tornando aquele solo mais rico e mais fértil, tá? Mas ele tem a característica de solo pobre em nutrientes. E também, como ela tem essa vegetação mais alta, ocorre que elas são mais pertinhas uma da outra, porque é uma mata fechada. E aí as copas, elas ficam próximas uma das outras, o que impede de entrar a energia solar, né? Por isso que as vegetações mais rasteiras, elas têm mais dificuldade em crescer.
Além disso, né, no bioma Amazônia, existem diferentes ecossistemas. A gente vai observar um vídeo agora que vai mostrar para a gente 3 tipos de ecossistemas. E aí esse ecossistema está relacionado com a relação da água e a terra. Né? Então a gente tem aí a primeira representação, que é a mata de Igapó. Como a gente pode observar, a mata de Igapó é aquela área onde essa vegetação vai estar sempre dentro da água, porque essa é a área que vai estar sempre inundada, né? Então, geralmente, essa água que faz parte da mata de Igapó é uma água que é pobre em nutrientes, ela é mais ácida, é onde está, por exemplo, espécies como o peixe-boi, né? Então, existem características específicas para essas espécies de vegetação que conseguem sobreviver na mata de Igapó. Nessa primeira representação, onde a gente observa que ela está sempre alagada. Essa área central, a gente observa a floresta de várzea, né? Tem a várzea alta, a várzea baixa. Então, o que é a floresta de várzea? Como a gente observa, essa água subiu, né? Então, quando ela sobe um determinado período do tempo. E aí ela passa exatamente ali numa faixa de 6 meses, né? Tem um período do ano onde ela fica alagada, né? São a floresta da várzea, onde ela vai receber também nutrientes quando essa água chega nesse solo. E aí espécies como a sumaúma, por exemplo, elas vivem bem nessa área da floresta de várzea. E tem aquela onde, apesar da cheia, ela não recebe essa água, que é o que a gente chama de floresta de terra firme, né? Onde essa água no período de cheia e seca, né? Quando ela enche ali no período da cheia, ela não chega até a terra firme, tá? Então, nessa área onde existe a maior diversidade de espécies vegetais, tá bom? Onde essas árvores são mais altas também, né? Onde ela tem essa capacidade ali de crescer mais e ter uma maior diversidade, tá? Então, quando a gente fala ali do ecossistema do bioma Amazônia, a gente identifica também essa diferença entre a vegetação e a presença da água num determinado período do ano. Na mata de Igapó está sempre inundado, na floresta de várzea existe um período, né, o período da cheia, onde essa água chega nesse local, né, principalmente ali próximos aos rios, aquelas áreas mais ribeirinhas. E a floresta de terra firme é onde a água não alcança, né? Então tem essa diferenciação também nesses tipos de ecossistemas. E aí a gente vai observar agora um outro bioma, né? A gente vai observar o bioma cerrado, né? Estávamos observando aqui, ó, essa área verde, que é o bioma Amazônia. A gente desceu mais um pouquinho e a gente está nessa área central, né? Que a gente chama aqui que é o coração do Brasil, que é o bioma cerrado e é o segundo maior bioma do Brasil, né? Então a gente consegue observar aqui nessa coloração laranja a localização, né, dos estados que fazem parte do bioma cerrado. E se a gente observar no mapa, ele vai estar bem ao centro, né? Então é considerado a região do Planalto Central. Vamos observar outras informações, né? Ele tem 25% da área do Brasil, né, sendo o segundo maior bioma, e ele é considerado a savana brasileira, tá bom? Então ele tem características ali que estão relacionadas com o bioma savana, né? Por isso que ele também existe essa denominação para o cerrado, que é chamado de savana brasileira. Vamos conhecer outras informações sobre esse bioma. O cerrado ele vai compreender esses estados: o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, né? E alguns encraves, terrenos ou territórios dentro do outro, no Amapá, Amazonas e Roraima, né? Então a gente consegue observar por que ele é o segundo maior bioma, né? Existem vários estados aí que estão relacionados com o cerrado, e aí a gente trouxe uma imagem, né, que também é característica do cerrado, é porque ele apresenta a chapada, né? E aí a gente trouxe a imagem que representa a chapada dos veadeiros, né, que tem essa representação e essa característica do bioma cerrado. Quanto ao clima, o clima é tropical sazonal, né? Quando a gente fala de clima tropical, a gente fala daquele clima que é caracterizado por invernos que são bem secos,
e verões que são bem chuvosos, tá? Então tem essa diferenciação ali no clima tropical, e quando a gente fala desse clima, geralmente tem essa característica, o inverno seco e o verão bastante chuvoso. E aí vamos observar quanto à fauna e à flora do Cerrado. Existe uma grande variedade de espécies animais, destacando-se o grupo de insetos. E 55% da produção de carne bovina do país, né? Então a gente observa também a relação do Cerrado com a pecuária e também a agricultura, né? Existe muita parte da agricultura presente no Cerrado, além da pecuária, que é ali a produção da carne bovina do país, né? A gente observa que é 55%, mais da metade. E quanto às espécies, a gente trouxe aí um representante do Cerrado, que é o tamanduá-bandeira. Nessa espécie a gente consegue encontrar nessas regiões. E aí, como a gente fala da pecuária, da agricultura, a gente fala dessas regiões que são ameaçadas de destruição, né? São regiões que são muito ricas em biodiversidade, mas que elas são ameaçadas devido às queimadas, ao desmatamento. Então, essas áreas onde mais de 1.500 espécies que são endêmicas, elas sofrem, né, nesse processo de destruição e desmatamento, elas são consideradas áreas como hotspots. E aí, para falar com mais detalhes sobre essas áreas, nós convidamos o professor de Geografia, que ele vai falar da importância da preservação e por que o Cerrado é considerado um hotspot. E aí, pessoal, aqui é o professor Jefferson, de Geografia, e uma das coisas que a gente sabe sobre a natureza aqui do nosso país e do mundo todo é que um dos grandes problemas é a questão da extinção das espécies, não é mesmo? Por isso que existe um conceito ecológico muito importante, que são os dos hotspots, né? São aquelas áreas que ainda possuem uma grande quantidade, né, de espécies animais, espécies vegetais, em áreas que foram muito desmatadas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode até ver pelo mapa agora, a gente tem aqui no território brasileiro o Cerrado e a Mata Atlântica, principalmente como áreas que possuem esses hotspots, né, esses espaços onde ainda existem essas grandes quantidades aí de espécies de seres vivos ainda presentes aí na natureza. Então, é uma preocupação muito grande dos ambientalistas, das pessoas que trabalham com a questão da biologia, da biogeografia de maneira geral, de tentar preservar essas áreas, de tentar garantir com que essas espécies continuem existindo. E no mundo todo esses hotspots existem, mais de 30, sempre com essa busca de tentar garantir a sobrevivência dessas espécies. Vamos aguardar, vamos ver aí quantas mais vão existir daqui para frente, hein? A gente agradece aí o professor Jefferson pela essa brilhante participação, né? E aí a gente pôde observar a importância de a gente preservar, conservar essas áreas, né? Então, quando ela é considerada hotspots, é porque ela tem características, né? Tem ali, por exemplo, mais de 1.500 espécies ameaçadas e 3/4 da área que já foi desmatada ou devastada, tá? Então, esses biomas, tanto do Cerrado quanto da Mata Atlântica, eles apresentam essa característica, por isso que é necessário ter esse ponto de atenção bem grande nesses biomas. Por quê? Né? Se ocorre ali mais desmatamento, ocorre ali a perda de biodiversidade, né? Tanto animal quanto vegetal, né? Então, a gente observou lá características do Cerrado e aqui a gente vai falar da Mata Atlântica, que também é uma área de hotspot, né? Que precisa ali dessa atenção. E aí a gente identifica essa área como todo o litoral brasileiro, né? Quase todo o litoral. Essa área que está aqui em marrom, né? Que vem desde aqui, ó, lá do Nordeste até a parte ali do Sudeste, né? Esse litoral aqui representa o bioma da Mata Atlântica, né? Então, esse litoral tem também um grande crescimento populacional, né? Então, a gente consegue relacionar esse crescimento populacional com as áreas que são devastadas, degradadas, né? Então, é necessário a gente ter
essa consciência, né, esse ponto de atenção também para essas áreas que têm o maior crescimento populacional. E aí, né, nesse litoral brasileiro, a gente tem 13% do território nacional que está ali definido como o bioma da Mata Atlântica. Vamos observar que existem 12 estados do Brasil, né, nessa região aqui do litoral. É importante a gente falar, né, que aqui a gente tem a presença do Oceano Atlântico, né? Por isso que ela tem esse nome aqui, o bioma da Mata Atlântica, devido ao oceano, né, que banha aqui esse litoral. E o clima é tropical úmido, né? Então ele apresenta essa característica do clima tropical úmido. Vamos observar também algumas espécies que são encontradas nessas regiões, né? A gente tem aqui espécies, o cágado da serra, né, uma espécie pequenininho ali, e a jararaca, né? São duas espécies que a gente consegue identificar em áreas, por exemplo, ali, ó, lá no litoral do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está presente aqui no bioma da Mata Atlântica devido ali à sua localização no litoral. E aí, para falar ainda da Mata Atlântica, a gente trouxe aqui uma área, né, uma área que é considerada uma área de conservação, né, que é o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, né, onde ela está relacionada ali em 3 municípios que fazem parte do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente consegue identificar um pouco da sua vegetação, né, a vegetação que a gente encontra ali na área do bioma da Mata Atlântica. E aí a gente vai observar também que ele está relacionado com a produção da economia do país, né? Cerca de 80% da produção econômica do país está relacionada nessa área da Mata Atlântica. Então, quando a gente fala de economia, a gente também consegue relacionar o fator de desmatamento dessa área, né? A gente sabe ali que existe essa relação da economia com esse processo de desmatamento também. E aí restam apenas 12,4%, né, desse território, né? Então, por isso que ele é considerado hotspot, né? Porque a gente já observou que uma grande parte já foi devastada. E aqui a gente tem um outro bioma, que é o bioma da Caatinga, né, que está aqui em amarelo, e a gente observa que ele está nessa região aqui, ó, do Nordeste do Brasil, né? Ele compreende principalmente essa área. Então, ele vai estar presente nessa localização os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco também. A gente vai observar Sergipe e Bahia, né? Então, existe aqui, ó, 10% do território nacional, né? Se a gente for comparar esse espaço aqui com todo o mapa do Brasil, e do Nordeste é 70%, né? Então, 70% do Nordeste está relacionado aqui com o bioma da Caatinga, né? Então, é um bioma exclusivamente brasileiro. Ele apresenta uma característica de ter região seca, né? Então, vai ter ali áreas com regiões mais secas e a vegetação com plantas xerófitas. Quando nós falamos de plantas xerófitas, são aquelas plantas que são adaptadas às regiões mais secas, né? Imagina aquela região que chove muito pouco, aquela planta ela precisa de água, né? A gente sabe que o solo ali precisa da água para que a planta consiga ali realizar os seus processos. Então, a planta xerófita é aquela que realiza estratégias para viver em regiões secas com pouca chuva, né? São aquelas plantas que, por exemplo, apresentam espinhos, né, na sua composição, que é exatamente para evitar a perda d'água, né? Então, para a gente falar sobre essas plantas, a gente tem aqui um representante bem característico da Caatinga, né? Quando a gente fala da Caatinga, que são os cactos, né? A gente observa bem aqui ao lado os cactos. São plantas que têm essas características, né? Não desenvolveu folhas, folhagens, mas ela tem espinhos, né? Então, essa característica que ela desenvolve é exatamente para evitar a perda de água. E aí ela consegue sobreviver em áreas secas e com pouca chuva. Além dessa vegetação característica, né, dos cactos, que tem aí que ele consegue, né, viver nessas áreas, a gente trouxe também espécies que fazem parte dessa região, né? A gente tem ali o exemplo do jacaré de papo amarelo, a arara azul, o macaco prego e o tatu-bola, tá bom? Então, aqui a gente está numa área representando essa região
com as espécies, tanto, né, vegetal quanto espécies animais que podem ser encontradas. Vamos observar um outro bioma, que é o bioma Pampas, que ele também pode ser chamado ali de campos sulinos ou pradarias. Pampas, né, a própria origem do nome já está relacionado com essa região plana ou planície, né? Existem algumas ondulações nessas regiões, mas ela geralmente tem essa característica de plana, né? Por isso que tem esse nome Pampas. É tipicamente gaúcha, né? 25% do Brasil, né, quando a gente observa lá no mapa, e a maior parte desse bioma Pampas está em outro país, que é na área da Argentina e do Uruguai. E aqui, para a gente observar onde está esse bioma, a gente observa novamente o mapa e aqui nessa região rosa, né, a gente identifica a área Pampas, né, lá no sul mesmo do Brasil, tá bom? E aí ela tem uma outra característica de apresentar as estações do ano bem definidas, né, aquele verão muito quente, aquele inverno com muito frio, né? Então ele apresenta ali aquelas 4 estações do ano bem definidas e aí a gente consegue saber por quê, né? Observem que ele está mais distante da linha equatorial, ele está mais aqui para o sul, né? Então ele vai conseguir ali participar, né, dessas 4 estações do ano, onde elas conseguem ser observadas nas regiões mais do sul. Vamos observar que o clima é frio e seco, o que vai determinar o tipo de vegetação desse local, né? Os Pampas apresentam uma vegetação mais rasteira. Ele apresenta espécies endêmicas, né? E a gente trouxe aí 2 espécies características dessa região, onde na fauna a gente tem essa primeira imagem que representa o sapinho de barriga vermelha, e na flora a gente tem essa segunda imagem que representa essa vegetação chamada de Yanvandaí. Os gramíneos e arbustos são de médio porte e também é uma área onde é desenvolvido bastante a pecuária, tá bom? E agora vamos para mais um bioma, que é o bioma Pantanal. Olha só aqui, né? Em lilás a gente consegue observar esse bioma. E ele está presente em 2% do território nacional, território brasileiro. E ele compreende aqui 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né? Então, quando a gente fala do bioma Pantanal, a gente vai lembrar logo de áreas que são inundáveis. Olha só, ele é a maior planície inundável do planeta, né? Quando a gente fala de planície, a gente fala daquelas áreas que são mais planas, então elas vão inundar muito mais rápido no período de chuva. Então, de outubro a março, ela tem essa estação úmida, onde chove bastante, como é plano, rapidinho alaga. E aí tem também a estação seca, que é de abril a setembro, onde ela vai ali, ó, baixando a água, e aí começam a formar como se fossem ali algumas praias relacionadas aqui ao bioma, né, Pantanal, que compreende esses 2 estados. Vamos observar também que a geografia possibilita a formação de reservatórios naturais, né? Então a gente tem ali animais de outros biomas com poucas espécies endêmicas, né? Então existem várias espécies, né, que são de outros biomas, mas também tem espécies específicas ali dessa região. E aí uma ave, né, que é bem importante do Pantanal, ela é chamada de tuiuiu, né? Inclusive tem uma lei de 1992, onde ela foi considerada ali o símbolo do Pantanal, tá bom? Então, a gente trouxe aí para vocês essas características, né, relacionadas a esse bioma, né? Então a mais importante, né, para a gente identificar esse bioma é porque ela tem essa área plana e no período de bastante chuva ela rapidamente fica alagada. Então aqui a gente vai observar, né, no período onde ela vai secando e aí nessa seca ela vai formar como se fossem praias, né? Então a gente vai observar agora, né, uma imagem aqui que representa a área do Pantanal, né, no período que ela está secando, vai formar uma praia. Além disso, a gente observa espécies que são de outros biomas, como a gente observou, né? Então, quais são as espécies que a gente pode encontrar ali no Pantanal?
A onça, a cobra, né, o jacaré, o crocodilo, são espécies de outros biomas que são encontrados no Pantanal. Mas tem aquela que é bem específica, que inclusive é o símbolo, né, do Pantanal, que é a ave tuiuiu. Né? Então a gente observa aqui essa ave bem característica, né? Quando a gente olha para essa ave, a gente já tem que lembrar do Pantanal. E aí ela tem esse bico preto longo, né, essa cabeça preta, tem uma faixa vermelha aqui no pescoço, tem o corpo branco e essas pernas bem longas. Né? Existem várias curiosidades sobre esse animal, principalmente no seu processo de reprodução. Né? Para ele se reproduzir, ele realiza uma dancinha, né, batendo o bico, até ele encontrar a sua fêmea. Quando ele encontra a fêmea, ele forma esse casal para o resto da vida. Né? E aí ele vai ali se reproduzir. E um outro fator bem interessante é que quando nascem os seus filhotes, é exatamente no período de seca. E aí, quando seca, vários peixes ficam ali em lagoas. Então, é muito mais fácil para eles pegarem esses peixinhos para alimentar seus filhotes. Né? Então, existem várias curiosidades sobre essa espécie aqui que faz parte do Pantanal, principalmente nesse seu processo de reprodução, cuidado dos seus filhotes também. Tá bom? Então, observamos aí os biomas brasileiros e finalizamos a nossa aula presente aqui no Pantanal.